Olá, meus queridos, dando sequência à nossa série dos 8 pecados comuns que nós praticamos no dia a dia e às vezes nós não percebemos, ou quando percebemos achamos que não é nada sério, nada grave, que não tem consequências. Meu querido, todo pecado tem consequência. Tem para você, tem para mim, tem para todos nós. Com pecado não se brinca, tá bom? Assim como não se brinca com um pitbull desconhecido, não se brinca com um leão, não se brinca com uma cobra, não é verdade? Com pecado muito pior, porque as consequências do pecado não afetam só a nossa vida, sempre afetam a vida de outras pessoas, tá bom? O segundo pecado que eu quero tratar, o primeiro foi sobre a preguiça, no último vídeo, o de hoje é sobre um pecado muito comum e que a gente faz, às vezes nem percebe que está fazendo, quando fez já fez. É o pecado da fofoca. Fofoca. O que é fofoca? Fofoca é falar da vida dos outros. É falar mal dos outros pelas costas, né? Fazer comentários, é falar certas coisas sobre as outras pessoas, sobre uma pessoa específica, que você sabe que não devia estar falando, ou que você não teria coragem de falar na frente dela. É revelar segredos, é falar coisas dos outros, meus queridos, que possam prejudicar a vida ou a reputação ou a imagem dessas pessoas, tá bom? Se fosse algo bom, não seria fofoca, tá bom? Pode ser revelar segredos, pode ser inventar histórias, fazer comentários, repassar um comentário que você ouviu, né? Geralmente tem uma pitada de maldade, geralmente tem uma pitada de... como é que eu posso dizer? Tem uma pitada satânica ali por trás, que você quer ver o circo pegar fogo, né? Você quer ver a pessoa prejudicada, ou você não se importa se ela for prejudicada com esse comentário. Então, fofoca não é brincadeira. Fofoca é muito séria. Ela gera discórdia e ela gera desunião entre os irmãos, entre os filhos de Deus. Tá bom? Por isso que é um pecado sério diante do Senhor. Quando nós lemos Provérbios capítulo 6, ele dá uma lista, a partir do verso 16, de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. E qual que é essa que ele abomina dessa lista? Olha só, aqui ele abomina, diz assim, ó, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Está falando do fofoqueiro. Olha só, Deus abomina quem faz isso. Nós devemos não fofocar. A palavra de Deus é clara. Devemos evitar pessoas fofoqueiras também. Não basta você não falar, mas se você dá ouvidos ao fofoqueiro, você está errado também. Olha o que diz Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela segredo. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Tá vendo? Além da gente não fofocar, não falar mal do nosso irmão, do nosso próximo, das pessoas, nós também devemos evitar a companhia de pessoas assim. Mas por que devemos evitar? Porque olha só, primeiro que ela pode te prejudicar, né? Pessoa fofoqueira, ela vai acabar falando um segredo seu, contando para os outros algo que você não gostaria que contasse. E também porque só existe fofoqueiro porque existe quem dá ouvidos para ele. Tá me entendendo? Se não tivesse ninguém para dar ouvido às fofocas do fofoqueiro, ele se calava, ele ficava, né? Mas sempre tem alguém para ouvir, sempre tem alguém interessado, sempre tem audiência. Por isso que ele continua nesse pecado. Entenda uma coisa, se ele está falando dos outros para você, o que impede dele falar de você para os outros? Então, se você tem caído nesse pecado que é tão comum, tão fácil de cair, que é o pecado da fofoca, que às vezes parece ser tão inocente, né? tão pequeno, tão simples. Busque o Senhor, busque a sua graça, busque a sua misericórdia e pare. Feche a sua boca, faça como Davi disse no Salmo
Deus, põe guardas para minha boca. Senhor, vigia os meus lábios, para que as palavras da minha boca não prejudiquem, não me prejudiquem, nem prejudiquem o meu próximo. Tá bom? Cuide das suas palavras. Se a pessoa estiver errada fazendo alguma coisa, o certo é você ir lá e conversar com ela, não falar dela. É uma diferença. Tá bom? Em Gálatas 6:1, a palavra de Deus diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Olha só, é para chegar lá e conversar com a pessoa, não ficar falando mal dela pelas costas, tá bom? Meu querido, Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece. Se a gente quer realmente ajudar, fala diretamente com a pessoa, tá bom? Ora por ela, se não dá para falar. Mas não fique falando dela. Não faça isso. Isso vai fazer com que haja desunião, com que a discórdia seja semeada. E você viu aqui em Provérbios 6 que Deus abomina quem faz esse tipo de coisa. Tá bom? Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor ficar calado. É melhor não falar nada. Tá bom? Efésios 4:29 diz o quê? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente, deixa eu repetir, mas somente a que for boa para edificação, e assim transmita a graça aos que te ouvem. Se não é para abençoar, se não é para edificar, fala nada, tá bom? Essa é a dica, esse é o conselho da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Tá bom? Reflita sobre isso e tenha um ótimo dia. Deus abençoe a sua vida. Amém?